Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, nós estamos estudando a carta de 1 João e hoje o texto escolhido vai ser 1 João, capítulo 5, versículos 18 e 19. Bom, esse é o nosso penúltimo vídeo desse estudo, né? Nós estamos finalizando. Espero que esteja sendo bênção para a sua vida, que nós possamos aí relembrar os princípios elementares da vida cristã, que nós também possamos relembrar alguns princípios da vida, né? Da vida diária, da vida cristã diária, do nosso dia a dia, a aplicação que nós devemos ter tanto no nosso relacionamento com Deus, como também no nosso relacionamento com outras pessoas e que esse estudo venha trazer aí direção, venha trazer aí bênção para a sua vida, que nós possamos encerrar, né, esse tempo com chave de ouro para a glória do nosso Deus. Amém? Então hoje nós vamos ler os dois versículos, 18 e 19 de uma vez, e depois a gente vai falando a respeito deles à medida que os assuntos forem surgindo, né? Conforme a gente já propôs no dia de hoje, tá bom? Então vamos lá. Verso 18 vai dizer o seguinte: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Glória a Deus, né? Então nós temos aí um texto um pouco mais curto do que estamos acostumados a examinar, mas não por isso menos profundo, né? O primeiro assunto que nos chama a atenção, né, a gente vai ver algumas verdades espirituais. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, né? Ou seja, quem viveu a experiência do novo nascimento, a gente vai vencer o pecado, né? Nós vamos ser livres da escravidão do pecado, vamos ser livres da prática do pecado. Note que ele não está falando que você nunca vai pecar na sua vida, né? Porque isso é impossível. E, de certa forma, a gente sempre vai cometer um erro, uma falha, um deslize, mas a grande questão que ele está dizendo aqui é que nós não vamos viver no pecado, não vamos ter uma prática constante de um pecado na nossa vida. Quando nós estamos em constante carnalidade, uma situação que não sai da nossa vida, aí tem alguma coisa errada. Nós precisamos realmente viver um arrependimento genuíno, verdadeiro, rever a nossa aliança com Cristo para que nós possamos largar completamente o pecado, largar completamente os erros e falhas e procurar acertar sempre que possível na nossa caminhada com Jesus. Então, essa questão de entre você errar esporadicamente e viver na prática do pecado são coisas muito diferentes e que realmente falam muito a respeito do nosso relacionamento com Deus. Quando nós estamos andando com Jesus, nós nos esforçamos para procurar fazer o nosso melhor diante dele. À medida que nós conhecemos a palavra, à medida que nós sabemos aquilo que nós devemos fazer, à medida que nós caminhamos com Jesus, orando, pedindo transformação, pedindo mudança, pedindo fortalecimento, é óbvio que nós vamos receber essa mudança, essa transformação e esse fortalecimento do Senhor. E isso vai fazer com que a gente tenha uma vida cada vez mais reta e cada vez mais parecida com aquilo que Jesus Cristo é. Mas a grande questão é que posso ter um deslize ou outro, mas quando eu tenho um deslize, eu vou me esforçar para não cair mais naquele erro, mais naquela falha, vou pedir perdão a Deus, vou pedir perdão também para as pessoas, caso, né, alguém tenha sido prejudicado pelos meus erros e falhas, e ali vou procurar não errar mais. Então esse é o caminhar cristão, né, o relacionamento dele com relação ao pecado, ele vai evitar de todo jeito. Mas caso haja um deslize, vai se arrepender rapidamente e vai voltar para os caminhos do Senhor em arrependimento, de forma que ele possa fortalecê-lo, de forma que nós possamos sair dessa situação. Agora não, aquele que vive constante, em constante carnalidade, que se entrega para o pecado, que todas as vezes que tem oportunidade vai lá e peca, que é uma pessoa quando está na presença de outros irmãos, quando está na igreja, mas quando está longe daquele ambiente é uma pessoa completamente diferente, essa não viveu realmente o novo nascimento, né? Essa não viveu realmente uma transformação de vida. Até simpatizou com a vida cristã, até simpatizou com o evangelho, com as coisas que Jesus ele fala e nos ensina, mas essa simpatia, essa situação, ela não traz mudança, né? É o que nós chamamos de convencido. Falamos disso em alguns vídeos anteriores aí, né? A diferença entre o convencido e o convertido. O convertido é aquele que entrega a sua vida a Jesus, está disposto a fazer qualquer coisa
para permanecer na caminhada, inclusive largar alguns conceitos, algumas práticas, para que novas práticas elas possam ser adquiridas e um novo caminhar possa ser ali estabelecido em sua vida. Mas aquele que é convencido, né, aquele que está simplesmente se convenceu que Jesus é bom, ele vai ali tentar receber as bênçãos de estar no meio do povo de Deus, as bênçãos ao receber as suas orações, né? Pedindo oração para o povo, pedindo oração para os pastores, para os líderes. Talvez até tenha ali uma prática de leitura da palavra, né? Em busca de bênçãos, de promessas, mas no seu caminhar, no seu dia a dia, vai viver na carnalidade, né? Vai estar vivendo na sensualidade, vivendo na desonestidade, vivendo ali, né? Tendo um palavreado que não é um palavreado condizente com quem tem aliança com Cristo. Então, tudo isso vai fazer com que a pessoa esteja ali, né? Fora da presença de Deus. Às vezes, dentro é uma bênção, né? Dentro da comunhão do corpo de Cristo é uma bênção, mas no dia a dia, no seu trabalho, no convívio com a família, no convívio com outras pessoas, é uma pessoa que não vive transformação. Então é isso que a palavra está dizendo, né? Aquele que é nascido de Deus, aquele que viveu a experiência de novo nascimento, aquele que entregou a sua vida a Cristo, fazendo dele Senhor e Salvador da sua vida, é uma pessoa que não vai viver na prática do pecado. Ele vai viver numa transformação, vai ser livre de máscaras, onde quer que ele esteja, ele vai ser a mesma pessoa. Eventualmente pode errar, assim como na nossa caminhada, né? Estamos caminhando na rua, eventualmente nós podemos tropeçar e até mesmo cair, mas tem que ser uma coisa rara na nossa vida, né? Agora, se você vê uma pessoa caminhando na rua que cai constantemente, que toda hora está tropeçando, toda hora está caindo no chão, você vai falar: bom, essa pessoa tem algum problema, alguma coisa não está bem com ela deve estar doente. Da mesma forma, na vida espiritual, eventualmente nós podemos errar. Mas a pessoa que cai toda hora, que toda hora está tendo problemas, toda hora está tendo dificuldades, é porque ainda não existe uma conversão genuína, ela precisa realmente rever os conceitos e ter uma entrega genuína para o Senhor, para que ele possa transformá-la de dentro para fora. Então esse é um ponto aí para nós estarmos meditando e para que nós possamos aí caminhar de uma maneira reta e digna diante do Senhor, né? Essa questão da palavra. Outro ponto que ele fala aqui, a pessoa que é nascida de Deus, aquele que nasceu de Deus o guarda, né? Aquele com A maiúsculo, ou seja, o próprio Jesus Cristo. Ele nasceu de Deus, né? Ele encarnou, ele se fez carne. A palavra toda gira em torno de Jesus Cristo. E Jesus, ele nos guarda pela autoridade do seu nome, nos guarda com a cobertura do seu sangue, nos guarda pela aliança que ele tem conosco. Então, isso é um ponto muito importante, né? Nós andarmos na presença do Senhor, nós andarmos em obediência às suas ordens, às suas leis, às suas regras para as nossas vidas, nós vamos estar ali no centro da vontade de Deus. E ali é o lugar seguro, é ali onde o Senhor faz com que a bênção dele seja ordenada sobre as nossas vidas, como diz o Salmo 133. É ali onde o maligno não nos toca, como nós vamos falar daqui a pouquinho. É ali onde o inimigo vem por um caminho contra nós, mas por 7 caminhos ele terá que fugir. Então é muito importante nós estarmos ali vivendo esse alinhamento, né? Na nossa vida, quando nós começamos a nossa jornada com Cristo, nós somos como bebês. Não conhecemos nada, não sabemos quais são as regras, não sabemos quais são as leis, mas à medida que nós caminhamos, nós vamos conhecendo a palavra, vamos tomando o leite espiritual, como diz lá em 1 Pedro, né? O leite espiritual que nos gera crescimento, que nos gera salvação. Então a gente vai crescendo e vai conhecendo. E isso vai trazendo alinhamento para a nossa vida, alinhamento daquilo que nós vivemos, pensamos, acreditamos com aquilo que diz a palavra. Então a gente vai fazendo com que haja essa convergência da nossa vida para a palavra de Deus, e uma vez que nós andamos em obediência, a obediência vai gerar bênção sobre nós. Nós vamos viver as promessas, vamos viver as bênçãos, vamos ver as nossas orações sendo respondidas, vamos desenvolver comunhão e intimidade com o Senhor e vamos caminhar ali seguros na proteção dele, né? Debaixo da bênção dele, de forma que nós possamos aí ter uma caminhada vitoriosa diante de Cristo.
Então esse é um ponto importante para nós, né? Jesus, ele nos guarda, Jesus, ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. A nossa vida, claro, tem um tempo determinado, isso não significa que nós nunca vamos ficar doentes, nunca vai acontecer nada de errado conosco, não é isso que a palavra está dizendo, mas que a nossa vida vai estar no controle e na direção do Senhor. Ninguém vai conseguir chegar e fazer bagunça a seu bel prazer, né? Sem uma autorização específica do Senhor. Então, aquela questão das brechas, das situações onde o inimigo ele podia entrar e sair da nossa vida e fazer aquilo que queria, agora já não vão acontecer mais. Simplesmente ele só vai nos tocar quando houver uma autorização de Deus e no momento de prova. E esse toque desse momento de prova sempre vai gerar um crescimento espiritual para as nossas vidas, um conhecimento mais profundo a respeito de Deus, a respeito do seu livramento, do seu poder de restauração sobre a nossa vida, e vai nos trazer experiências novas, situações novas, para que nós possamos dar sequência na nossa jornada, né? E uma vez que nós passamos pela prova, uma vez que nós somos aprovados, inicia-se um novo ciclo de crescimento, inicia-se um novo ciclo onde nós vamos aumentar o nosso relacionamento com Deus, vamos ter novas experiências e depois vamos passar por uma nova prova e assim por diante, né? O Senhor sempre será conosco, mas a nossa vida estará protegida e guardada até o dia que o Senhor vier nos recolher. Amém? Então esse é um outro ponto importante, né? A gente saber que em Jesus nós estamos protegidos e que o maligno não nos toca. E ali, falando um pouquinho a respeito dessa questão do maligno não nos tocar, né? Algumas vezes as pessoas interpretam da seguinte: a palavra diz que o maligno não lhe toca, então confie em Deus que vai dar tudo certo. Mas se nós analisarmos todo o contexto, ele fala, primeiramente, quem é de Deus não vive pecando, então quer dizer, se eu estiver no pecado, essa proteção ela não vale para a minha vida. Então eu preciso viver em santidade, preciso estar na presença do Senhor para que o maligno seja afastado da minha vida. Uma vez que eu ando em santidade, aí sim Jesus está me guardando, eu estou no centro da vontade de Deus, estou cercado ali pela presença de Deus, e ali o maligno não pode entrar. O maligno simplesmente não pode tocar a minha vida quando eu estou no centro, porque a luz está brilhando sobre mim, e onde a luz chega, as trevas têm que sair. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Mas, porém, né, se eu estiver andando de qualquer jeito, se eu deliberadamente sair do centro da vontade de Deus, ali o inimigo está rodando em derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar. E ali ele vai acabar me encontrando, porque estou fora da proteção, fora do centro da vontade de Deus. Ali ele pode me tocar e vai me prejudicar certamente. O que nós devemos pensar a respeito disso, né? Que uma vez que nós estamos no centro da vontade de Deus, o inimigo ele tenta de duas formas nos tirar desse centro. A primeira delas é através da opressão. O inimigo não pode impedir o propósito de Deus na minha vida, né? O que o Senhor quiser fazer, ele vai fazer na minha vida, porém ele pode fazer com que eu queira desistir. Então ele tenta me oprimir, tenta colocar todo tipo de dificuldade, colocar todo tipo de situação contrária, para que eu desista do caminho que o Senhor está me direcionando, para que eu desista de estar no centro da vontade de Deus e possa ali sair daquele centro por conta das dificuldades, das lutas que o inimigo às vezes tenta impor sobre as nossas vidas. Então é uma coisa que a gente deve perseverar, né? A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Jesus disse isso, então é muito importante que a gente tenha essa perseverança, né? Deus ele nos aponta o caminho, a obra já está feita, agora ele nos direciona e nos fortalece. Cabe a nós perseverarmos para que venhamos a caminhar ali de acordo com a vontade dele, para que o inimigo esteja sempre afastado de nós e para que nós possamos alcançar aquilo que Deus deseja para nós. Então esse é um ponto importante, né? Perseverar até o fim para que eu possa ser salvo. Esse é um ponto. Outro ponto que o inimigo ele tenta nos tirar do centro da vontade de Deus é através da sedução. Se ele não conseguir através da opressão, das dificuldades, ele tenta nos seduzir através das coisas relacionadas a esse mundo, as coisas relacionadas a essa vida. Então temos ali a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, coisas que foram faladas em um vídeo anterior também, né? Mas é muito importante que a gente relembre desse momento. Concupiscências da carne, relacionadas aos prazeres carnais, né, do corpo, prazeres ali emocionais. Isso pode vir através de bebida,
comida, sexo, drogas, né? Tem diversas situações que nós possamos ser despertados para receber algum tipo de prazer na nossa vida, mas que vai abrir uma brecha, vai nos tirar do centro da vontade de Deus, vai fazer com que a gente seja atraído para fora do centro da vontade de Deus, e ali o inimigo começa um ciclo de destruição nas nossas vidas, né? Então a pessoa às vezes fala, só mais essa vez, só vou experimentar, depois eu volto, e pode ser que nunca mais volte, né? Vai lá e acaba preso aí no pecado, preso na vida de alguém aí que não anda na presença de Deus, preso nas prisões que o inimigo tenta colocar sobre a nossa vida, espiritualmente falando. Então a gente tem que estar esperto para colocar para fora e não cairmos nas seduções aí dos desejos da carne. Também temos os desejos dos olhos, né, relacionados aos bens que o mundo pode nos trazer, relacionados ao luxo, conforto, riquezas, etc., né? Então, muitas vezes o inimigo tenta nos seduzir para que nós venhamos a desistir da presença de Deus por conta dessas coisas e venhamos a focar nisso ao invés de focarmos num relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Pode ser que ele venha nos abençoar e nós venhamos a ter muitos bens, muitas situações. Pode ser que não, pode ser que Deus ele fale para nós que a graça dele nos basta, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza e que nós não venhamos a ter muitas coisas relacionadas a essa vida. Mas, porém, o maior tesouro, a presença dele, vai estar garantida e se nós caminharmos em fidelidade, se nós rejeitarmos, né, as seduções desse mundo, certamente nós vamos viver aí da melhor forma possível, debaixo da bênção do Senhor. E aí vamos viver um ditado, não é bíblico, ele é popular, mas que ele se aplica aqui, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada, né? Ou seja, não adianta você ter muitas riquezas, muitos bens e confusão na sua casa, confusão na sua vida. É melhor antes você ter um bocado seco, mais tranquilidade. Mas a presença de Deus te fortalecendo, te ajudando e te conduzindo pelos caminhos da salvação e da vida eterna. Então, que nós possamos rejeitar também essa questão, né, do luxo, do conforto e das riquezas que venham a nos afastar da presença de Deus. Lembrando que a bênção de Deus ela enriquece e não acrescenta dores, ou seja, quando o negócio vem de Deus, nós vamos continuar tendo a presença e geralmente Deus vai acrescentar na nossa vida porque aquilo não vai nos prejudicar na nossa caminhada. Mas se de repente alguma coisa for acrescentada e a gente começar a não ter mais a mesma vida de oração, porque quer viajar, quer aproveitar a vida, quer fazer isso ou aquilo, né? Então significa que alguma coisa não está certa, alguma coisa não está indo bem na nossa vida. Então esse é um ponto aí importante e fundamental para nós. E também temos a soberba da vida, que é uma outra situação que o inimigo tenta nos atrair. É a questão do orgulho, né? De querer mostrar para as pessoas que nós somos alguma coisa, que nós somos importantes, nos acharmos a última bolacha do pacote. Às vezes queremos ser o mais espiritual, queremos ser o mais inteligente, o mais rico. Satanás também usa dessas situações aí para tentar nos tirar da presença de Deus, onde nós deixamos a dependência do Espírito Santo de lado, deixamos a busca, deixamos aquela situação de estarmos ali na presença de Deus para estarmos buscando coisas meramente humanas para nos aparecermos para outras pessoas, então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? A glória por tudo que nós temos, por tudo que nós conquistamos e por tudo que nós realizamos, deve ser única e exclusivamente de Deus atuando sobre a nossa vida. Então, se eu conquistar alguma coisa, a glória é de Deus. Se eu fizer alguma coisa para o reino, a glória é de Deus. Se eu conseguir algum título, algum cargo, que a glória seja de Deus também, né? Então esse é um ponto importante. Não querer se sobressair sobre as pessoas para mostrar que somos alguma coisa, porque na verdade nós não somos nada, né? Deus quem nos resgatou, Ele que tem nos fortalecido, nos ajudado, e se nós vamos encontrar a salvação um dia, não é por mérito nosso, mas é por mérito daquele que morreu na cruz e nos atraiu para a sua presença e tem aliança conosco e tem nos fortalecido. Então esse é um ponto também importante e fundamental para nós, que nós não venhamos a ser seduzidos pelas coisas relacionadas ao orgulho, pelas coisas relacionadas ao nosso ego e à nossa satisfação pessoal também, né? É sempre ter o equilíbrio na nossa vida para permanecermos ali no centro da vontade de Deus, porque ali é o lugar seguro. Na sequência do texto também fala ali que sabemos que somos de Deus.
Falamos no vídeo anterior sobre a certeza e a convicção da salvação, né? Isso é muito importante sobre a nossa vida. O Espírito Santo estar testificando continuamente que nós somos de Jesus, que nós pertencemos a Deus, que nada pode nos separar desse amor que foi derramado sobre as nossas vidas. Não pode ser homem, não pode ser anjo, não pode ser principado, potestade, não vai ser as coisas relacionadas a esse mundo, não vai ser nada que vai nos separar do amor de Deus. Então, a gente tem a convicção de quem nós éramos sem Cristo, do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós e de quem nós somos em Cristo hoje, uma vez que nós temos uma aliança viva e verdadeira com Ele. Quando nós temos esse entendimento, essa convicção, nós vivemos a experiência sobrenatural que nos é dada pelo Espírito Santo habitando em nós e nós temos a certeza e a convicção do caminho que nós estamos seguindo, de forma que nada possa nos separar. Então vamos caminhar para agradar a Deus único exclusivamente e não a homens, porque é Ele quem vai trazer a salvação, Ele quem vai trazer a vida eterna e é Ele quem vai nos fortalecer na nossa caminhada. Amém? E por fim, para a gente finalizar a mensagem, ele fala também: nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então a gente tem que saber o seguinte, que o mundo ele tem essa questão de estar no maligno. E muitas pessoas tentam melhorar o mundo, né? Tentam fazer ali, eu tenho que melhorar o mundo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A única maneira de melhorar o mundo é fazer com que as pessoas se arrependam dos seus pecados, é fazer com que as pessoas ouçam o evangelho do jeito que ele é, né? Sem dourar a pílula, e que elas possam, uma vez confrontadas ali pela questão dos seus pecados, uma vez que eles possam ser confrontados com relação ao seu destino eterno, que eles possam aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e assim, né, ter uma mudança, um novo nascimento, uma nova motivação que seria louvar e glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Então, uma vez que isso acontece em massa, né, várias pessoas começam a mudar realmente as suas atitudes genuinamente. Note que eu não estou falando de aceitar uma religião específica, não estou falando de ir para uma igreja específica, mas ter a experiência de novo nascimento, a transformação que vem do Espírito Santo. Aí sim nós viveremos um verdadeiro avivamento, uma transformação em massa na sociedade, de forma que nós possamos aí, né, melhorar a nossa trajetória e a nossa vida. Lembrando que nós também estamos caminhando, né, para os últimos tempos, e os últimos tempos eles vão ser difíceis. Embora isso já esteja profetizado, mas isso não nos impede de continuarmos falando de Jesus, continuarmos resgatando o máximo de vidas que nós pudermos resgatar e fazer com que realmente o evangelho ele possa ser propagado e que as pessoas possam sair dessa situação. Então a gente tem que ter consciência plena. O mundo jaz no maligno. Então o sistema do mundo, as pessoas que abraçam esse sistema, elas andam em trevas. Então elas estão cegas espiritualmente, elas não conseguem enxergar a palavra, a não ser que o Senhor abra os olhos dela, e a única maneira de abrir os olhos é através do Espírito Santo, convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, através da pregação do Evangelho. Então, por isso que nós devemos cumprir a grande comissão, é por isso que nós devemos cumprir o ID, para que as pessoas, ao ouvir o Evangelho, né, elas tenham essa chance de abrir ou não o seu coração para o Espírito Santo e ser ou não transformadas por ele através, né, de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Fora isso, eu posso fazer assistencialismo social, posso ajudar as pessoas, posso trazer palavras de motivação, de conquista e etc. Mas nada disso vai gerar uma mudança verdadeira e uma mudança genuína. Pode até gerar alguma situação ali momentânea, mas transformação verdadeira somente o Espírito Santo que pode trazer através, né, da transformação que ele faz na vida de uma pessoa pelo fato da sua regeneração e do novo nascimento acontecer. Então, é isso, né? O que nós vemos hoje aqui é que o Senhor ele traz a transformação, é Ele quem traz salvação e vida eterna, é Ele quem nos protege, que quem nasce da presença do Senhor não vive em pecado, não vive andando de qualquer jeito, mas antes, né, nós andamos na presença do Senhor e ali o maligno não nos toca. E também, né, que o mundo jaz no maligno, e se nós quisermos trazer transformação para esse mundo, é somente através da pregação do Evangelho, é através
da obra de Jesus na cruz do Calvário, que vai gerar uma mudança permanente, uma mudança realmente que vai gerar frutos e que vai se propagar para outras pessoas. Amém? Então, essa foi a nossa palavra para hoje. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique na paz e esperamos finalizar aí, talvez amanhã, o nosso próximo vídeo, para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Vamos finalizar esse estudo com chave de ouro e esperamos começar um novo estudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz, até mais e tenha aí um excelente dia em nome de Jesus.